Haha! A volta dos preâmbulos! Temos preâmbulos hoje! Especificamente, correções e coisas que eu aprendi. Em primeiro lugar, alguém em uma das primeiras partes das notas me falou nos comentários com muita categoria, com muita segurança e certeza, que a nossa tradução e a tradução da dublagem espanhol-latino tinham a mesma base, os scripts internacionais da Toei. Eu tomei isso como certo, apesar de constantemente não ver nenhuma prova disso. Os scripts têm muitos poucos paralelos, não parecem partir de um mesmo lugar. Bom, o usuário Thiago Dantas me informou por e-mail que, de fato, esse alguém das primeiras partes estava equivocado e errado, porque a dublagem latina de Digimon foi traduzida direto do japonês mesmo. Ele inclusive me deu o nome da tradutora e tudo. Então, eis essa correção. Obrigado, Thiago. Seguindo, o usuário Takeru Takaishi apontou uma mudança que eu esqueci de apontar no episódio do Kokatrimon. Esta aqui. Podem ter certeza que em breve vocês também se juntarão a eles. A galinha ficou menos carnívora na dublagem. E por fim, como muitos de vocês falaram nos comentários, eu esqueci de apontar que o locutor responsável por ler os títulos dos episódios parece ter mudado em alguns episódios na dublagem, especificamente o 15 e o 19. Tenho que admitir que eu dou tão pouca atenção à leitura do título que eu posso acabar esquecendo de apontar isso de novo, então já peço desculpa adiantado. É só isso. Ei, eu nunca disse que os preâmbulos iam ser longos. Agora que acabamos eles, vamos começar a tomar notas de tradução. Começando com o icônico episódio 21. Koromon, Tokyo Dai Gekitotsu. Temporariamente em casa. Já vou começar avisando que eu vou ser especialmente cri-cri com este episódio. Isso porque, bom, ele é pura nuance do começo ao fim, eu não tenho muita escolha. Vamos lá. Na recapitulação, o narrador usa uma tradução alternativa para brasão. O emblema de Tai deu poderes a Agumon. Como eu já comentei antes, essa é uma tradução válida para Monsho, só não é consistente. Ao final da recapitulação, o narrador se enrola um pouco e não diz o que puxou o Tai e o Koromon no final da luta. Tai e Metal Greymon foram sugados. Na verdade, isso se repete algumas outras vezes neste episódio, a tradução deixando passar o termo Yugami, fenda ou distorção, aqui e ali. Nós fomos sugados e você voltou a ser Koromon por causa disso, mas nós conseguimos! Tai e Agumon chegam no Japão e o povão se espanta. Esse povão perde umas falinhas aqui. Como é que é? Falando em coisas perdidas, eis as únicas reações perdidas notáveis do episódio. Olha ali, Koromon, é na... Tai segue pra casa animado, mas na porta começa a hesitar, com medo de que tenha se passado tanto tempo desde que ele foi pro Digimundo que a família não o reconheça mais ou que haja algum estranho morando na casa. Ao finalmente criar coragem e abrir a porta... Cheguei! Tem alguém em casa? No original, ele revisa sua atitude para caso a casa esteja diferente, mas na dublagem ele não faz isso. Vendo que não se passou nem um dia desde que ele saiu, Tai começa a questionar sua realidade. O final dessa reflexão foi um pouquinho mexido na dublagem. どうしてあの日のお昼過ぎのままなんだ。俺はホームシックにかかって夢でも見てるんだろうか。それとも向こうの世界へ何日も行っていたっていうのは実は夢で、本当はあの公園でぶっ倒れていただけなのか? Porque ainda é 1º de agosto. Ainda estamos na tarde daquele dia. Será que eu estou sonhando acordado? Eu fiquei no parque sonhando com viagens e aventuras em outro mundo. O que será que está acontecendo? Ei, eu avisei que seria cri-cri com esse episódio. É então que Tai é recebido por sua irmã mais nova, Hikari, que, como todos sabemos, perdeu uma sílaba internacionalmente e virou Kari. Enquanto Tai e Kari conversam, a menina fica brincando com Koromon. No original, eles só emitem umas reações de brincadeira aleatórias, mas a dublagem adicionou um unidunite salamemingue. Hikari, お前ずっとうちにいたよな。風邪ひいてるもん。
まさか Kari, você ficou em casa esse tempo todo? É porque eu fiquei gripada. Achei muito fofinho. Durante essa conversa, duas falas são perdidas. Uma é esta, お兄ちゃんこそなんでうちにいるの？ que o Tai responde nas duas versões de qualquer jeito, e a outra é esta. 熱下がったのか？ A Kari, que não é boba, tenta arrancar a verdade de seu irmão, mas a dublagem expressou isso meio mal, na minha opinião. お兄ちゃん、あ、何？本当はどこ行ってたの？え？向こうって衣のいた世界？やっぱりみんなとキャンプ行ってたんじゃないのね。それは Maninho, O que é? onde você estava? Hã? Outro mundo, o mundo de Coromon. Hã? Você não disse que ia no acampamento com eles? Kari, Ela ficou parecendo um pouco menos intuitiva na adaptação e um pouco mais por fora da coisa. Após mais um pouco de reflexão, Tai tem outro questionamento existencial, e mais uma vez a dublagem se perde um pouquinho nele. 誰も戻ってない。あいつらはまだ向こうにいるのか？それともやっぱり俺だけ夢見てるのかな？どっちが本当なんだろう？それともどっちも夢？どっちも本当？ ninguém voltou ainda. Todos eles ainda estão presos? Ou será que sou o único que tive esse sonho? Qual é a verdade? Será que ainda estou sonhando? Tai decide preparar um omuraisu pro trio, e a Kari reage assim. こんなにお料理上手だっけ？Eu sabia que você cozinhava tão bem, Tai. Acho que a Indiane Christine leu a fala errado. Era pra ser não no começo. Em resposta a isso, 向こうでヤマトに教えてもらって前からこれぐらいはできたさ。 Não, o Matt me ensinou a cozinhar. Sabe que eu aprendi rapidinho? no original o Tai tenta voltar atrás na informação do Digimundo que ele deixa vazar, mas na dublagem ele não faz isso. Após tanta comilança, Coromon faz o que os Tamagotchis fazem de melhor, e este pequeno diálogo é mudado um pouco. ごめんね、光。僕かっこ悪いうんこ種なんだ。知ってる、なんだ。 Me desculpe, Kari, eu estou morrendo de vergonha. Eu sei. Sabe? É coisa pequena, mas ainda faz falta, porque o original é uma clara referência aos eventos do primeiro filme de Digimon. Em seguida, Kari explica que ela também molhava a cama e que o Tai limpava tudo pra ela. O comentário dela sobre o Tai lavar a roupa íntima dela foi trocado pra ele lavar o pijama dela. 夜中に下着洗ってもらって。それにね、ele lavava meu pijama de noite. E aí Tai relaxa e as reflexões dele mais uma vez tiveram uma mudança de nuance. やっぱいいな、うちは。何日ぶりだろう。いや、そんなの変か。だって今日はまだ8月の1日なんだから。はあ、もうどっちが夢でどっちが本当だっていいや。 Eu não me sentia tão confortável assim há tanto tempo. Mas alguma coisa ainda não tá certa. Por que será que é o mesmo dia? Não quero nem saber se é sonho ou se é real. Eu sei que isso aqui tá muito bom. Basicamente ficaram menos brincalhonas na adaptação. É então que Tai vê na TV um informe sobre o clima anormal no mundo. Esse kanji na tela, que a dublagem não traduz, diz clima anormal mundo afora. Após ver isso, Tai começa a sentir uma certa culpa. Não é bem um erro, mas, mais uma vez, senti que a dublagem não expressou esse diálogo aqui tão bem quanto poderia. な、これも俺だけここでこうしてていいのかな。太一、でも。そうだよな。どうやって向こうへ戻ったらいいかわからないもんな。 Me diga, Coromon. Eu tenho permissão pra voltar? O que devemos fazer? Tai, eu não sei. Você não sabe? Então não sabemos como voltar pra lá. Kari e Coromon conversam, e a menina diz uma coisa que pesa forte pro Digimon. これも。お兄ちゃん、もう戻らなくていいよね。Coromon, Fala. que bom que o Tai está aqui, né? É? Mais uma vez, não é bem um erro, eu só acho que a dublagem podia ter se expressado um pouco melhor. Mais kanjis não traduzidos aqui. Basicamente, é o nome do programa, que parece ser alguma coisa sobre comida, mais um informe sobre o terremoto. Tai e Coromon avistam Orgemon em Tóquio, mas o Tai não pronuncia o nome dele assim. Orgemon! Consistência. Falando em pronúncias, neste episódio quase todo mundo na dublagem pronuncia o nome desta área de Tóquio como Odaiba, o que é mais próximo da pronúncia japonesa do que como geralmente a dublagem fala, Odaiba.
Koromon digivolve pra Agumon e Tai perde uma fala. A fenda dimensional puxa os Digimons mais o Tai de volta pro Digimundo e o menino se despede da irmã. A dublagem fraseia pessimamente a mensagem final dele pra ela. 必ず戻る Vou voltar para o Digimundo. E esta fala aqui do Tai se perdeu, com a dublagem adiantando a fala que vem imediatamente depois. やっぱあいつには俺がついてないと Quanto à sua gripe, Bom, chega de episódio introspectivo e atmosférico. De volta à programação normal com o episódio 22. ささやく小悪魔ヒコデビモン Pico Devimon, o vilão danadinho. Danadinho. Pra abrir o episódio, o Digivice do Tai começa a apitar e ele perde uma falinha minúscula. あなんだ Em seguida, o Agumon chega a uma conclusão sobre a reação do Digivice, e essa conclusão é um pouco diferente nas duas versões. みんなあっちの方にいるんだそうだよきっと Isso deve mostrar a direção que devemos tomar. Você não acha também? Tai e Agumon encontram Tokomon, que explica como os outros foram se separando nas últimas semanas. O tanto de tempo que Matt diz que as crianças ficaram procurando por Tai e Agumon foi ligeiramente reduzido na dublagem. 無理だ。一月半も探して手がかり一つないんだぞ。 Agora é impossível. Passaram-se 4 semanas desde que começamos a procurá-los, e o que Sora e Piomon são as primeiras a se separar da galera, e o que elas dizem ao ir embora foi um pouco alterado também. タケルには泣かれると困るから Não podemos levá-lo Eu sei que ele vai ficar sozinho. Quando TK e Tokomon finalmente são deixados sozinhos, eles conhecem Pico Devimon. Na descrição do Digimon, o narrador inventa altas abobrinhas. ピコデビモン、コウモリの形をした小型の成長期デジモンだ。 Pico Devimon tem as formas de um morcego. É um Digimon pequeno na fase adulta. Não, ele não é um Digimon adulto. Por sinal, o Pico, de Pico Devimon, é um prefixo para unidades bem pequenas, tipo Nano. E ele é outro Digimon que escapou com seu nome japonês aqui. Na gringa, ele é conhecido como Demi Devimon. Pico Devimon mente pro TK dizendo que o Matt odeia o irmão. Em resposta a isso, o TK tem uma fala que se perdeu na dublagem. Após orquestrar a desarmonia entre TK e seu Digimon, Pico Devimon leva o garoto para brincar no parque de diversões. Em um certo ponto, a dublagem adiciona um grito de alegria do TK onde não deveria ter, o que deixa a cena muito engraçada, porque faz parecer que o TK desanimou em menos de um segundo. Não é divertido? Para desfazer a amizade de menino e Digimon de uma vez por todas, Pico Devimon decide dar para eles comerem cogumelos do esquecimento, que, faria eles esquecerem as memórias. Esse nome é uma tradução bem direta do japonês, o Asureki no Ko. Quando Pico Devimon oferece a comida para os nossos protagonistas, uma fala conjunta do Tai e do Agumon perde metade de seu conteúdo. Comer, é? Antes de comer, Agumon decide que quer ir no banheiro primeiro. No original, ele só diz isso, que quer ir no banheiro, mas na dublagem ele especifica que quer ir lavar as mãos. Com licença, eu vou lavar as mãos primeiro. O que provavelmente é o que o original quis dizer também, mas acho que existe, 15% de chance dessa ter sido outra manobra evasiva para evitar cocô. Após ouvir uma misteriosa voz parecida com a da Sora, que no original tem muito eco, mas na dublagem perdeu o eco, sobre os cogumelos, Agumon sai gritando para salvar os demais. Um desses gritos se perdeu na dublagem. Pico Devimon, admitindo sua mentira, se perdeu na dublagem. Você mentiu! E agora, nossos heróis querem violência contra o morceguinho. Ataque do Pico Devimon. Rajada de injeções! Esse é um Brasil Original, por sinal. Na gringa, o ataque tem basicamente o mesmo nome que o japonês, só trocando o Pico por Demi. Terminada a luta, TK e Patamon fazem as pazes. Não é nada importante, nem afeta a cena, nem nada, mas esta fala foi ligeiramente alterada. しばらくそっとしておこうか Que bom que fizeram as pazes.
Ao fim do episódio, Pico Devimon pede desculpas a seu mestre misterioso por ter falhado a missão, e o anime nos dá o primeiro nome de brasão, que é traduzido direta e corretamente. Mestre, me perdoe. O brasão da esperança recuperou seus poderes. E pra fechar o episódio, o narrador brasileiro fica completamente bêbado. Tai, TK, Agumon e Tokomon começaram a procurar seus amigos humanos e Patomon. Não tenho nada pra falar da prévia, então, episódio 23. Meu amigo Eri Garurumon. Esse título é interessante porque mostra como pequenos detalhes mudam as coisas. A leitura do título brasileiro deixa parecendo que é uma frase só. Meu amigo, vírgula, o Eri Garurumon. O Eri Garurumon é o meu amigo. Mas o ponto de exclamação que separa as duas metades no original deixa subentendido que são expressões separadas. Que o meu amigo é algo que o Matt ou Joe ou algum outro personagem fala e não se refere necessariamente ao Digimon. Isso é importante? Não, nem um pouco, nem um tiquinho. Mas eu acho super interessante. Matt e Gabumon chegam num restaurante onde vêm Digimons familiares pedindo comida. O primeiro prato é traduzido como Quero de sempre, um gelo esmagado. Que na real nem é uma tradução direta de kakigori, que traduz literalmente pra gelo raspado. Mas, bom, acho que não tá errado, é só uma escolha estranha. Logo após isso, o Digimon do restaurante perde uma microfala aqui. Ei, mas Dodomo! Casa. E algumas coisas com a descrição dele. Antes de mais nada, ela foi um pouco simplificada e a dublagem criou uma falinha para a animação muda dele na tela de análise por algum motivo. Digimon! Vagimon, pequeno Digimon que usa seus braços livremente. Ele é cruel, astuto, covarde e muito mau. E como deu pra ver, o muito errado, muito hilário nome Vagimon é outro caso Piclemon de romanização errada dos japoneses. O katakana deixa bem claro que era pra ser um E ali, Vegemon, de vegetable, verdura. Matt encontra Joe no restaurante que explica como acabou acumulando uma dívida nele. No flashback, Joe tenta pagar sua refeição no local com ienes, mas o estabelecimento só aceita dólares. A dublagem faz uma coisa bem padrão de dublagem, especialmente na época, de driblar a menção da moeda japonesa diretamente. Dinheiro do meu país não serve? Isso não é nada incomum e não atrapalha a cena nem nada, mas eu achei digno de nota. Logo depois, somos apresentados ao dono de fato do restaurante, Digitamamon. Na descrição dele, o coitado do Juarez leu Digitama errado. Digitamamon! Digitamamon tem a forma de um Digimata. Digitamamon vem de Digitama, Digiovo, porque o Digimon se parece com um Digimata. Pico Devimon contrata Digitamamon para piorar as coisas pros dois meninos. Nessa cena, esta microfala aqui se perdeu. Nani? Após vários minutos de episódio sem nenhuma nota de tradução minha, voltamos ao restaurante, e umas falas aleatórias de fregueses se perderam na dublagem aqui. Tai e TK se reúnem com Matt, e os meninos decidem o que vão fazer. Num momento bem curioso, tanto o TK quanto o Matt copiam a fala do Tai que vem depois, tornando o diálogo dublado triplamente repetitivo. とにかくお前が無事でよかった。そりゃそうと、今誰もいないようだし、逃げちゃうぜ。 Não importa, Matt, que bom que estamos juntos. Vamos sair daqui. Agora vamos dar o fora, porque senão nunca mais conseguiremos. É preciso sair sem que nos vejam, senão nunca mais conseguiremos. Matt expressa que não quer mais andar com Joe e Tai e nega a amizade com eles. A dublagem não mudou isso necessariamente, mas não expressou o lance dele negar a amizade tão bem quanto poderia, na minha opinião. 何言ってんだよ。みんな仲間じゃないかよ。何が仲間だ。そうやってお前がみんなを引きずり回したんだ。おかげでもうクタクタだ。 Do que é que você tá falando? Nós ficamos juntos o tempo todo. Eu me cansei disso. Você ficou arrastando todos nós. Eu estou cansado disso. Digitamamon e Pico Devimon aparecem para atrapalhar. Aqui a fala do Pico Devimon é absorvida pelo Digitamamon, e como resultado, o José Luiz improvisa uma pro Pico Devimon para compensar. まさかここから脱走しようなんて考えてるんじゃないだろうね。そんなことされたら困るんですよね。
Vocês não estão pensando em ir embora sem se despedir, estão? Vai ser um grande problema se fizerem. Meus amiguinhos, que vão encontrá-los. Joe faz uma pequena loucura como forma de se redimir pro Matt. A dublagem expressa meio mal o Joe explicando isso. Yamatoが一緒に頑張ろうって言ってくれたから僕は我慢できたんだ。だから今度は僕が。O Matt trabalhou comigo e me encorajou e eu podia acabar com essa vida miserável. Agora eu tenho que pagar. Ataque do Digitamamon. Síndrome do pesadelo. Não um erro de tradução, pelo contrário, uma confirmação de que uma fala muito hilária na dublagem era exatamente idêntica no original. Meus amigos! Amizade! Amizade! É então que Garurumon super digivolve. Ou melhor, ele devia super digivolver, mas a dublagem só usa digivolve aqui. Garurumon, digivolve para! A descrição de Ueri Garurumon. Garurumon! Garurumon が進化して二足歩行ができるようになった獣人型デジモン。必殺技は両腕の鋭い爪で相手を切り裂くカイザーネイル。Ueri Garurumon, a fase final de Garurumon. Um Digimon fera perfeito capaz de ficar sobre duas patas. Sua arma poderosa são as garras de lobo. Elas podem despedaçar o inimigo. Inventa que essa é a forma final dele. Bom, acho que na época era. E simplifica a descrição do ataque dele. Por sinal, o Were, de Were Garurumon, vem de Werewolf, lobisomem. Aqui o Picodevimon chama o Digitamamon de meu mestre. Eu não acredito, meu mestre foi derrotado! O que é... não é um enorme erro, mas eu considero um erro, já que nesse ponto da história, o fato do Picodevimon ter um mestre, é a única informação vital que a gente tem sobre ele, então não é uma boa ideia sair por aí jogando o termo desse jeito. Além do que, foi o Picodevimon que pagou o Digitamamon, então não acho que o ovão seria o mestre dele, sabe? Tai solta um elogio passivo-agressivo pro Joe e a dublagem perde a resposta levemente sagaz do Joe. Que legal, Joe! É raro você agir com coragem. Só quando necessário. Logo após isso, um elogio do Gomamon também é mal fraseado. Você parece ótimo, Jo. Picodevimon mais uma vez faz um relatório a seu mestre. E temos o segundo nome de brasão revelado, que também é devidamente, corretamente traduzido. O brasão da amizade brilhou e Garurumon digivolveu para Were Garurumon. Para fechar, a prévia do episódio seguinte. A primeira frase dela é traduzida direitinho, e depois a adaptação se perde um pouco. 会って知りたいことがたくさんある。だが知りたがる心を狙われ、ベーダモンの不気味な宇宙に囚われてしまった。心を失い、テントモンとの絆が断ち切られようとしたその時、超進化を求めて紋章が輝く。Izzy está procurando Genai desesperadamente, já que quer saber de muita coisa. No entanto, um Digimon quer roubar seus pensamentos da curiosidade e deixa ele preso num cosmos. Ele perdeu tudo, mas quando vê que machuca um Tentomon, o brasão brilha e digivolve. Seguindo então, episódio 24. Triunfo de Atlur Kabuterimon. O episódio começa com Picodevimon lembrando que está por um tris com seu mestre devido a seus múltiplos fracassos. Na versão japonesa, é nesse episódio que aprendemos o nome do vilão, que é usado repetidamente pelo Picodevimon em diálogo. E toda vez que ele é mencionado, a dublagem dribla ele, chamando ele só de mestre mesmo, que nem aqui. Mestre, o mestre vai querer me punir. O que eu faço? Socorro! Por favor, confie em mim, mestre. Por favor, eu confio no senhor. Isso parece ter sido uma coisa só da nossa dublagem mesmo. A italiana, por exemplo, revela o nome Miotismon aqui, como se esperaria. Minha teoria da conspiração é que o Manolo ou a Angela resolveram evitar dar o nome dele até poderem confirmar, em tese, a grafia oficial no analisador Digimon. Enfim, falamos mais desse nome quando ele estrear de fato. Não é um erro de tradução, mas é engraçado que, ao avistar o Izzy sozinho, nas duas versões o Picodevimon exclama no plural,
選ばれし子供たちだ。 Os Digi escolhidos! Acho que o Tentomon também conta como criança escolhida. Picodevimon usa placas com falsas promessas de cocô para guiar Izzy e Tentomon para uma armadilha. E na dublagem é nesse episódio que finalmente param de driblar a palavra cocô, dando a adaptação oficial, bonitinha do termo, excremento. Cuidado com a avalanche de excrementos. Em seguida, a segunda placa foi ligeiramente mudada. Cuidado, lago de excrementos à frente. E a terceira também. Cuidado, super excrementos à frente. E por sinal, o tal cocô feroz que os dois imaginam tem uma fala no original, mas é mudo na dublagem. E só pra fechar essa cena das placas, a conclusão final dos dois a respeito disso foi ligeiramente mudada. É a placa mais estranha que eu já vi. Acho que, apesar de tudo, ainda quiseram driblar um cocô, pelo menos. Izzy e Tentomon então caem em um profundo fosso. Izzy pergunta se o Tentomon pode voar e a dublagem tropeça no final dessa conversa. Eu não consigo voar! Olha, eu tô voando! Uma voz do além então dá uma ordem a eles. Entenda. Acho que a dublagem pensou que o segurar fosse mais figurado do que literal. Nossos dois heróis se veem em algum tipo de espaço sideral, e uma figura misteriosa apresenta o local para eles. Vocês estão num espaço sagrado e misterioso. Esse não é um erro de tradução, mas acho que depende se você considera esse nome o nome próprio do local ou um descritivo do local. A figura misteriosa se apresenta como Vademon, ou Veidemon. O nome vem de Invader, invasor. Ataque do Vademon? Sua arma é o beijo voador, que humilha os outros. Izzy perde sua mente curiosa e começa a ser esquisitamente doutrinado por Vademon. Por sinal, mente é uma tradução totalmente válida do original japonês Kokoro, mas também daria para traduzir isso como coração ou até mesmo espírito. O Digivice do Izzy começa a piscar e uma reação do Tentomon vira fala. Ih, tá piscando! À medida que Izzy vai perdendo seu senso de si, Tentomon vai regredindo, até chegar à sua fase bebê 1, que estreia aqui. No original, o nome dela é Babumon. Babumon vem de Baburu, Bubble, bolha. Mas aqui no Brasil, ele ficou conhecido por seu nome americano, Pabumon, com P, de Pubbles. Babumon só diz Babu Babu no original, mas na dublagem, além de Pabu Pabu, o Clécio também adicionou umas reações e até um gugu dadá às vezes. Babumon no okage da yo. Babumon. Muito obrigado, Pabumon. Gugu dada, pabu! Dublador inspirado é outra coisa, né? Mudando de foco rapidamente, Picodevimon tenta negociar o brasão de Izzy com Vademon e oferece em troca dele cocô. Esse era o tipo de cena que eu tinha certeza que tinha algum tipo de duplo sentido em japonês. Talvez alguma palavra que pudesse significar tanto cocô quanto joia ou algo assim, mas não. Nas duas versões, Picodevimon oferece cocô e Vademon fica animado achando que seria um enorme cocô de cristal e revoltado quando esse não é o caso. Pelo menos é isso que parece. Voltando aos nossos protagonistas, as lágrimas do Babumon despertam o ego de Izzy, que recupera sua mente curiosa, o que vai fazendo o Babumon ir evoluindo. Ao ver Izzy sendo atacado por Vademon, uma pequena fala do Tentomon é trocada. Tentomon! Tentomon! Ai, agora eu sou o Tentomon! Tentomon então evolui para Kabuterimon e é atacado por Vademon. E o ataque do Vademon troca de nome. Beijo voador não identificado! E em seguida, o brasão de Izzy brilha e o Digimon assume sua forma perfeita, Atlur Kabuterimon. Mais uma vez, a dublagem usa aqui Digivolve em vez do correto Super Digivolve. Kabuterimon Shōshinka! Kabuterimon Digivolve para... A descrição de Atlur Kabuterimon é traduzida ok, mas a descrição do ataque dele ficou um pouco diferente. Sua arma, o chifre mortal, é uma ameaça para o inimigo. O Atlur, de Atlur Kabuterimon,
parece ser uma corrupção de Atlas, tipo em Besouro Atlas. Ao fim do episódio, a prévia inteira perdeu uns detalhes aqui e ali. ゲコモン、オタマモンを家来に従え、わがままになってしまったミミ。太一たちを牢屋へ押し込み、ハルモンとも大喧嘩してしまう。でも仲直りしたい。純真の紋章が輝き、心を込めて歌うミミ。だがそれは極悪デジモンを目覚めさせる悪魔の罠だった。 Por culpa de uns Digimaus, Mimi se torna uma pessoa egoísta e ao ver Tai e seus amigos, sofre graves conflitos. Até tem uma discussão com Palmon, mas querem se reconciliar. Mimi canta com seu coração para que o brasão brilhe, só que trata-se de uma armadilha terrível para despertar um Digimal infernal. E para fechar o vídeo, o também icônico episódio 25. Gekomon Shogun, o tirano. Nosso episódio abre com Tai e companhia indo parar num castelo onde vários Digimons estão estressados com coisas. Primeiro, Gekomon, 見かけによらず音楽好き。下先の3つの穴と首に巻かれたホルンを使ったクラッシュシンフォニーが必殺技だ。 Gekomon. Ele é apaixonado por música. Sua arma é a sinfonia esmagadora, usando 3 furos em sua língua e a corneta em volta do pescoço. Gekomon vem de Gecko, que é a onomatopeia japonesa para o coachar dos sapos. E claro que a dublagem pronuncia o Ge como Ge, Gekomon. Segundo, Otamamon, 両生類型デジモン。必殺技は眠りを誘うララバイバブル。 Otamamon, Digimon anfíbio. A arma dele é a bolha que deixa o inimigo com sono. Otamamon vem de Otama Jakushi, girino. Na versão japonesa, os Gekomons terminam suas falas com Gecko e os Otamamons com Tama, mas deixaram isso de fora da dublagem. Ao serem questionados, os vários Digimons vão listando as várias coisas que a princesa do castelo pediu pra eles. Essas coisas, como um todo, são traduzidas direitinho, com a única significantemente diferente sendo esta aqui. Do que vocês estão falando? Nossa princesa quer comer sopinha caprichada à moda da casa. Cortamos pra Pico Devimon tendo outra conversa com seu mestre misterioso e anônimo na dublagem. E não só nessa conversa, mas por todo o episódio, a dublagem dribla o termo brasão da pureza, o brasão da Mimi, por algum motivo. De se continuar assim, o brasão dela nunca brilhará. 素直に過ちを認めたことにより、ミミの純真の紋章が光を得た。 Mimi voltou a ser o que era. E o brasão dela ganhou poderes. O termo simplesmente não aparece na dublagem do episódio. Portanto, não posso falar ainda sobre como a dublagem vai adaptar ele um dia. Após verem a pessoa mesquinha que a Mimi se tornou, Tai e companhia recebem mais explicações sobre a situação dos Gekomons e Otamamons, sobre como eles querem que a Mimi cante para despertar o seu líder. Especificamente, eles se referem a esse líder como o Tono, ou Lorde Feudal deles, mas a dublagem opta por trocar isso por Rei. Ainda na explicação sobre o Lorde Feudal / Rei, Nosso rei perdeu uma competição de canto e ele foi transformado em pedra. a dublagem pegou um comentário anterior do Tai chamando o líder dos Sapomons de estátua, literalmente, e inventou isso que ele virou pedra, mas não, ele só tá dormindo mesmo, ele não é pedra. A menos que virou pedra seja num sentido figurado. Seguindo a explicação, Então, um dia, nós ouvimos uma garota com uma bela voz. essa pequena mudança deixou menos claro o envolvimento do Pico Devimon na coisa toda. E finalmente chegamos à música. Sei que todo mundo já deve saber disso, mas a música que a Mimi canta para tentar despertar o sapão é o primeiro encerramento japonês, I Wish. Isso porque a intérprete original da Mimi, Ai Maeda, também canta o encerramento. Só pra constar, na versão japonesa, ela nem grava uma versão nova da música pra esse episódio. É a mesmíssima versão que toca no encerramento há 6 meses. Então, meio preguiçoso, na minha opinião. Enfim. Na nossa dublagem, a música foi adaptada, mas não cantada por Érica Menezes, a dubladora da Mimi, e sim por Cristiane Monteiro, a dubladora da Lindinha, das Meninas Superpoderosas, e futura Kulumon. A letra brasileira adapta um pouco a japonesa no primeiro verso e depois vai improvisando. Provavelmente porque a letra japonesa é bem vaga daí em diante. Por precaução, eu não vou reproduzir nenhum trecho da música aqui, mas não é nada difícil de achar no YouTube. Durante a cantoria, a Mimi vai inventando motivos para não cantar a música inteira, e um deles é... Eu preciso de um cenário melhor. Um globo, por exemplo.
O texto na dublagem, na verdade, faz isso por todo o episódio, evitando falar karaokê ou sobre karaokê, sempre trocando por outros termos. O que é? Microfone. Não atrapalha o episódio necessariamente, mas é bem curioso. Isso leva Tai, e depois Joe e os parceiros Digimons deles, a tentarem cantar I Wish também, para despertar o líder. Na versão dublada também pegaram outros intérpretes para serem as vozes de canto deles. Não sei dizer quem são eles, se vocês souberem mandem aí nos comentários, mas eles fazem vozes propositalmente bem irritantes. Nós pedimos as estrelas e descemos para a lua. Nós pedimos as estrelas e descemos para a lua. Nós pedimos as estrelas e descemos para a lua. Mas uma coisa que se perdeu aqui é que, no original, eles não cantam a letra de I Wish direito. Eles cantam letras que parecem mais ou menos a letra de I Wish. Tipo quando você canta uma música que você só sabe a letra aqui e ali, sabe? Enfim, depois disso, uns 10 minutos de episódio acontecem sem nenhuma divergência digna de nota de tradução, e a Mimi canta e o sapo líder acorda. A primeira coisa que ele diz é perdida na dublagem. E é então que conhecemos ele formalmente. No original, ele se chama Tonosama Gekomon. Tonosama, como eu comentei antes, significa Lorde Feudal. Na gringa, o nome dele foi trocado para Shogun Gekomon, o que é uma troca sensata, eu sinto. É um nome mais reconhecível e fácil de pronunciar para falantes do inglês e mantém o caráter coisa feudal japonesa do Digimon. Mas eu acho que a nossa dublagem achou que Shogun não era parte do nome dele, e sim um adjetivo pro nome dele. Logo, ele ficou conhecido aqui como Gekomon Shogun. Tonosama Gekomon ataca a galera e o ataque dele é precedido por uma curta música. Ela é bem estilo Enka, bem brega. Como estou? Punho musical, eu quero que vocês fiquem comigo agora. Na segunda vez que ele ataca, a música fica ligeiramente diferente no original, mas na dublagem é exatamente idêntica à primeira ocasião. Eu quero que vocês fiquem comigo agora! Depois de fazer as pazes com Togemon, a Mimi confronta o sapão, e a dublagem deixou ela 30 vezes mais selvagem. Segundo o ataque do Tonosama Gekomon, eu acho... Tonosama Salto de Shogun! Ainda não é a vez de Togemon Super Digivolver, então o Greymon vira Metal Greymon pra lutar. Infelizmente, mais uma vez, a dublagem esquece de usar o Super. Greymon Choshinka! Greymon Digivolve para... E na prévia do episódio seguinte, o narrador também negligencia o Super, além de simplificar um pouco o final da narração. A lua fica vermelha. Finalmente aparece Myotismon. E quando planeja atacar os amigos de Sora, ela usa o brasão do amor e Bigdramon digivolve. Além disso, a narração menciona Myotismon pela primeira vez, mas falamos mais desse nome no episódio no próximo vídeo, porque esta parte termina aqui. Não tenho nada de muito interessante para falar nesta conclusão. Na próxima parte, conheceremos um vampirão muito querido e de nome muito interessante. Então... estou animado para falar disso, e etc, e etc. Fiquem ligados e não percam, porque talvez seja agora que a aventura se digitraduz. Gratidão, especialmente pros apoiadores que são demais e são 10.
like e se inscreve.